Imagine abrir um manuscrito medieval iluminado, esperando encontrar apenas textos sagrados, letras douradas e anjos serenos. Mas, de repente, no canto da página, surge uma criatura grotesca, metade homem, metade besta. Um dragão de olhos desproporcionais, dentes pontiagudos, língua de fogo. Ou ainda uma figura híbrida, com corpo de leão e rosto humano, espreitando como se estivesse pronta para saltar da página. Esses monstros não foram criados por artistas modernos, mas por monges copistas dos séculos XII, XIII e XIV. Homens que passavam horas em silêncio dentro de mosteiros, copiando palavra por palavra da Bíblia, decidiram preencher as margens com imagens que desafiavam toda a lógica. Por quê? Será que eram apenas distrações de monges cansados? Ou mensagens codificadas sobre o bem e o mal? Alguns acreditam que eram símbolos de tentações demoníacas. Outros, que escondiam críticas sutis ao poder da igreja ou da sociedade feudal. O certo é que cada criatura parecia carregar mais do que tinta e pergaminho. E a pergunta permanece até hoje. O que realmente significavam esses monstros? Eles eram simples ornamentos? Avisos espirituais? Ou talvez um reflexo das maiores ansiedades e medos de uma Europa mergulhada em guerras, pestes e perseguições religiosas? Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar nas sombras dos manuscritos medievais, explorar suas imagens mais perturbadoras e confrontar as hipóteses dos estudiosos. Prepare-se. A viagem começa onde fé, arte e medo se encontram, e termina com uma verdade que talvez nunca seja completa. Para entender por que monstros povoam os manuscritos medievais, precisamos primeiro voltar ao cenário em que eles nasceram. Imagine a Europa entre os séculos IX e XIV. A vida era dominada pela religião cristã. A Igreja Católica era a maior autoridade espiritual, cultural e até política. Dentro dos mosteiros, monges se dedicavam à tarefa de preservar o conhecimento. Copiavam textos bíblicos, obras clássicas e tratados científicos em pergaminho. Esses monges passavam dias inteiros em silêncio no scriptorium, um espaço destinado à escrita e à ilustração. À luz fraca de velas ou janelas estreitas, eles trabalhavam com paciência quase sobre-humana. Cada página exigia horas de esforço, letras precisas, iluminuras douradas, cores vibrantes feitas a partir de minerais moídos, plantas raras e até insetos. O resultado era muito mais do que um livro. Era uma obra de arte, mas as margens desses livros escondem surpresas. Em vez de apenas folhas, flores e símbolos cristãos, encontramos criaturas deformadas, grotescas e até cômicas. Um coelho armado caçando um cavaleiro. Um caracol gigante enfrentando um guerreiro. Dragões cuspindo fogo ao lado de santos. Esses desenhos parecem destoar do tom solene das escrituras, mas eles estavam ali, preservados junto ao texto sagrado. O que motivava os monges a inserir tais imagens? A Idade Média era um período marcado pelo medo do desconhecido. Guerras devastavam reinos, epidemias dizimavam populações inteiras, heresias desafiavam a ortodoxia da fé. O imaginário popular estava cheio de demônios, bestas do apocalipse e sinais do fim dos tempos. Representar monstros era, de certo modo, dar forma visual a essas angústias. Por outro lado, alguns estudiosos argumentam que muitos desses desenhos tinham função pedagógica. A maioria da população era analfabeta. As imagens ajudavam a transmitir lições morais. O mal era retratado como bestas deformes, enquanto a virtude era associada à ordem e à beleza. Um monge que ilustrava um dragão não estava apenas se divertindo. Ele talvez estivesse advertindo sobre os perigos da tentação e do pecado. Há também uma dimensão social e psicológica. Dentro dos claustros, monges viviam sob regras rígidas, com pouco espaço para expressar humor ou crítica. As margens dos manuscritos podem ter servido como válvula de escape. Ali, podiam ironizar, brincar ou até satirizar a própria sociedade feudal. Por isso vemos cenas absurdas, animais invertendo papéis com humanos, figuras híbridas zombando das hierarquias.
Em muitos casos, esses monstros eram inspirados em bestiários, compilações medievais que descreviam animais reais e imaginários. O bestiário de Aberdeen, por exemplo, traz dragões, grifos, unicórnios e criaturas fantásticas, cada uma acompanhada de uma lição moral. Para o leitor medieval, o mundo era cheio de sinais divinos e advertências ocultas, e as fronteiras entre realidade e mito eram tênues. Assim, o contexto histórico revela algo essencial. Os monstros dos manuscritos não eram apenas rabiscos decorativos. Eles refletiam uma mentalidade coletiva moldada pelo medo, pela fé e pela imaginação. Eram símbolos que ajudavam a explicar o mundo e a reforçar valores em uma época de grande incerteza. E quanto mais avançamos nos séculos, mais abundantes e estranhos esses monstros se tornam. É nesse ponto que surge o verdadeiro mistério. O que exatamente eles representavam? Por que aparecem em passagens específicas? E de que forma moldaram a visão medieval do bem e do mal? Quando abrimos os manuscritos iluminados mais famosos da Idade Média, entramos em um universo visual surpreendente. Entre letras douradas e figuras de santos, surgem monstros que parecem saídos de pesadelos. Cada criatura desenhada pelos monges é uma janela para a mentalidade medieval, um reflexo dos medos, crenças e também do humor escondido dentro dos claustros. No livro de Kells, datado do século IX e considerado uma das joias do cristianismo celta, podemos ver detalhes ornamentais que se transformam em animais fantásticos. Cabeças de leão, serpentes entrelaçadas e criaturas híbridas aparecem quase como se estivessem escondidas, observando o leitor. A mensagem parecia clara. Mesmo no coração da palavra de Deus, o mal podia espreitar, tentando desviar o fiel. Já no Apocalipse de Bamberg, manuscrito do século XI, os monstros assumem um tom muito mais sombrio. Eles ilustram as visões do livro do Apocalipse. Bestas de 7 cabeças, dragões cuspindo fogo e criaturas grotescas que simbolizam a ameaça do anticristo. Nesse caso, as imagens não eram apenas decoração. Elas tinham a função de tornar o texto ainda mais impactante. Lembrando que a batalha entre o bem e o mal era real e iminente. Mas nem todos os monstros eram aterrorizantes. Alguns pareciam paródias. Em margens de manuscritos franceses do século XIII, vemos coelhos empunhando lanças, caçando cavaleiros assustados. Em outros, caracóis gigantes enfrentam soldados armados. Essas cenas absurdas intrigam estudiosos até hoje. Por que monges dedicariam tanto tempo a imagens cômicas em obras sagradas? Uma das hipóteses é que funcionavam como sátiras sociais, críticas veladas contra a ordem feudal ou até contra figuras da própria igreja. Outro exemplo curioso aparece no Bestiário de Aberdeen, do século XII. Ali, criaturas míticas como o grifo, o basilisco e o unicórnio são descritas em detalhes. Para os monges, cada animal trazia uma lição moral. O unicórnio, por exemplo, só podia ser capturado por uma virgem, uma alegoria da pureza. Já o basilisco, capaz de matar com o olhar, simbolizava a força destrutiva do pecado. Esses monstros não eram apenas invenções, eles eram metáforas espirituais, traduzidas em imagens para que mesmo os analfabetos entendessem as mensagens. Com o tempo, os monstros também passaram a refletir ansiedades coletivas. Durante períodos de peste, fome e guerras, vemos crescer a presença de figuras mais grotescas. Seres deformados, humanos com rostos de animais, criaturas fundidas em formas impossíveis. Para o homem medieval, o corpo era reflexo da alma. Assim, uma figura monstruosa podia simbolizar não apenas o caos da natureza, mas também a corrupção moral. Um exemplo marcante vem das margens de manuscritos ingleses do século XIV. Ali, encontramos figuras de demônios puxando almas para a boca de dragões flamejantes. A mensagem era clara: quem pecasse acabaria devorado pelo inferno. Essas imagens serviam como sermões visuais, mais eloquentes do que qualquer palavra. Mas ao lado do medo, havia também fascínio. O homem medieval acreditava que o mundo era muito maior do que sua aldeia ou seu reino.
Relatos de viajantes falavam de terras distantes, cheias de criaturas exóticas. Homens com cabeça de cachorro, povos com um único olho no meio da testa. Monstros marinhos que engoliam navios inteiros. Ao desenhar essas figuras, os monges alimentavam a imaginação coletiva. O desconhecido tornava-se visível. Esse equilíbrio entre o grotesco e o lúdico, entre o terror e a sátira, é o que torna os monstros dos manuscritos tão enigmáticos. Eles estavam em toda parte, nas margens de salmos, nos evangelhos, nos tratados de ciência e até em livros de leis. Sempre olhando de canto, sempre lembrando ao leitor que a ordem do mundo podia ser quebrada a qualquer momento. A tensão cresce quando percebemos que, quanto mais investigamos, mais os monstros parecem carregar significados múltiplos. Alguns eram advertências espirituais, outros, comentários sociais disfarçados. E outros ainda, talvez, simples momentos de diversão de monges que, cansados da rotina, encontravam nas margens um espaço de liberdade criativa. O fato é que esses monstros não eram acidentes. Eles foram pintados com intenção, preservados ao longo de séculos e transmitidos até nós. Mas afinal, qual era o verdadeiro propósito por trás deles? Estariam os monges registrando visões reais? Estariam apenas imitando bestiários e lendas populares? Ou escondiam mensagens secretas que nunca conseguiremos decifrar? Quando os estudiosos modernos analisam os monstros dos manuscritos medievais, percebem que não existe uma única explicação. O mistério cresce porque cada hipótese abre novas camadas de interpretação, revelando tensões entre fé, ciência, arte e sociedade. Hipótese 1. O ensino moral e religioso. Uma das interpretações mais aceitas é que essas imagens funcionavam como sermões visuais. Num tempo em que grande parte da população era analfabeta, as imagens falavam mais do que palavras. O dragão poderia representar o diabo, o basilisco simbolizar o pecado mortal, e criaturas híbridas lembravam o fiel de que o afastamento de Deus levava à deformação da alma. O impacto era direto. Quem via um demônio devorando pecadores nas margens entendia a consequência dos erros sem precisar ler uma linha. Hipótese 2. A expressão do medo coletivo. A Idade Média foi marcada por crises sucessivas, fome, guerras, epidemias como a peste negra. Os monstros ilustrados refletiam essas ansiedades. Um corpo deformado podia simbolizar a corrupção moral ou a desordem social. As figuras grotescas funcionavam como uma forma de exorcizar medos invisíveis, dando-lhes uma forma concreta no pergaminho. Nesse sentido, os monstros eram espelhos das angústias de uma Europa mergulhada em incerteza. Hipótese 3. A sátira e o humor escondido. Não podemos esquecer que, atrás da seriedade monástica, havia também seres humanos. Muitos monges passavam décadas copiando manuscritos em silêncio absoluto. É possível que, nas margens, eles encontrassem espaço para expressar ironia e humor. Isso explicaria as cenas absurdas, como coelhos caçando cavaleiros ou caracóis gigantes enfrentando soldados. Esses desenhos seriam críticas sutis às hierarquias da época ou simples brincadeiras privadas, escondidas sob os olhos da igreja. Hipótese 4. O fascínio pelo desconhecido. Na mentalidade medieval, o mundo não terminava nos limites conhecidos. Havia sempre terras distantes cheias de maravilhas e horrores. As crônicas de viajantes descreviam povos com um olho só, homens com cabeça de cachorro, monstros marinhos capazes de engolir embarcações. Copiar essas figuras para os manuscritos era uma forma de registrar o maravilhoso, mirabilia, alimentando tanto a fé quanto a imaginação. Assim, os monstros eram também janelas para o desconhecido. Hipótese 5. A função estética e criativa. Alguns historiadores defendem que nem sempre havia um significado profundo. Em certos casos, os monstros podiam ser apenas exercícios artísticos, fruto da liberdade criativa dos ilustradores. Eles testavam formas, misturavam animais, criavam composições inovadoras. Numa época em que a arte era rigidamente controlada por cânones religiosos, as margens podiam ser o único espaço para experimentar.
O conflito aparece quando confrontamos essas hipóteses. Se eram apenas decorações, por que aparecem em passagens específicas de textos sagrados? Se eram críticas sociais, por que foram preservadas em obras de altíssimo valor espiritual? Se eram metáforas do mal, por que tantas vezes assumem tom cômico ou absurdo? A tensão aumenta ao percebermos que nenhuma dessas explicações exclui as outras. Os monstros podiam ser, ao mesmo tempo, sermões visuais, reflexos de medos, brincadeiras privadas e obras de arte. Essa sobreposição de significados é justamente o que torna o mistério perturbador. Para o espectador medieval, cada monstro tinha impacto imediato. Um dragão desenhado ao lado do texto do Apocalipse era um lembrete vívido do inferno. Um coelho armado podia provocar risadas, mas também insinuar que a ordem do mundo estava de cabeça para baixo. A ambiguidade era parte da mensagem. E é nesse ponto que chegamos ao clímax da narrativa. Por quê? Quanto mais estudamos esses monstros, mais percebemos que eles não estão confinados ao passado. Eles continuam a nos assombrar, a nos intrigar, a refletir nossas próprias angústias modernas. O grotesco, o absurdo, o desconhecido, tudo isso ainda nos atrai. Assim como no século XIII, continuamos fascinados por aquilo que não conseguimos decifrar totalmente. O enigma dos monstros medievais não é apenas histórico, é também humano. Eles revelam a eterna luta entre ordem e caos, entre fé e dúvida, entre medo e humor. E mesmo com todo o conhecimento acumulado, ainda não temos respostas definitivas, apenas fragmentos, interpretações e sombras projetadas nas páginas de pergaminho. Ao chegarmos ao momento de separar o real do imaginário, descobrimos que parte do fascínio dos monstros medievais está justamente nessa fronteira borrada. Nem tudo pode ser explicado, mas algumas certezas históricas já foram estabelecidas. Os manuscritos que preservam esses monstros são reais e amplamente estudados. O livro de Kells, século IX, o Bestiário de Aberdeen, século XII, e o Apocalipse de Bamberg, século XI, estão entre os exemplos mais famosos, guardados hoje em bibliotecas e museus. Neles, podemos ver com clareza dragões, criaturas híbridas e cenas absurdas, como coelhos em batalhas contra cavaleiros. Esses desenhos não são falsificações modernas, mas obras autênticas da Idade Média. O que permanece incerto é o propósito original. Algumas fontes, como os bestiários, de fato tinham função didática. Cada animal vinha acompanhado de uma lição moral. Outras imagens, no entanto, não são mencionadas em textos explicativos e parecem nascer do imaginário dos monges. Aqui está o ponto onde historiadores divergem. As crônicas medievais, como as de viajantes e missionários, relatavam povos monstruosos e criaturas exóticas. Contudo, sabemos hoje que muitos desses relatos eram baseados em rumores ou interpretações distorcidas de animais reais. Um rinoceronte podia virar um unicórnio, um macaco, uma caricatura demoníaca, ou seja, parte do monstruoso era apenas desconhecimento científico. O fato comprovado é que os monstros nos manuscritos existiram como imagens. O que não podemos comprovar é se eles foram criados apenas como ornamentos, sátiras escondidas ou advertências espirituais. Assim, o mistério não é totalmente resolvido. Os monstros continuam a nos encarar das margens dos pergaminhos, desafiando nossa curiosidade. Entre a história e a lenda, eles permanecem como símbolos de um mundo onde o medo, a fé e a imaginação caminhavam lado a lado. Ao percorrermos as páginas dos manuscritos medievais, descobrimos que os monstros não eram simples caprichos de monges entediados. Eles revelam uma mentalidade marcada pelo medo do desconhecido, pela força da fé e pela necessidade humana de dar forma ao invisível. Cada dragão, cada criatura grotesca, cada cena absurda era uma forma de traduzir o caos em imagem, de advertir sobre os perigos espirituais ou até de rir, discretamente, das estruturas rígidas do mundo feudal. Hoje, esses monstros continuam vivos não apenas nas vitrines de museus, mas também na nossa imaginação. Fascinam,
porque nos lembram de que, mesmo em meio à rigidez da religião e da ciência nascente, havia espaço para o mistério, para a dúvida e para a criatividade. Eles falam de uma humanidade que não mudou tanto assim. Ainda tememos o desconhecido, ainda buscamos simbolizar nossos medos e ainda encontramos no grotesco uma forma de compreender o mundo. E talvez a grande lição seja essa: os monstros medievais não ficaram presos no passado. Eles são reflexo eterno daquilo que habita às margens da nossa própria mente. Agora fica a pergunta: se os monges projetaram seus medos e fantasias nas páginas iluminadas, quais seriam os monstros que nós, hoje, escondemos nas margens da nossa vida cotidiana?